Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Este é o episódio 11 da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos é uma série que busca trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que aconteceu na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985 e que jamais deve voltar a acontecer na história deste país. Hoje nós vamos falar das circunstâncias da morte de José de Souza. José de Souza ele era um ferroviário ligado ao Sindicato dos Ferroviários do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1931 e foi morto pelo regime no dia 17 de abril de 1964. Nós vamos então falar das circunstâncias da morte desse ferroviário sindicalista brasileiro, mas antes disso eu queria que você desse um like nesse vídeo. Se já assiste o canal e não é inscrito, se inscrevam. Se gostar do vídeo, compartilhe, porque nós precisamos aí contar a história do Brasil, nós precisamos aí replicar a história do nosso país. Bom, vamos lá. José de Souza. José de Souza, como já foi dito aqui, ele era um ferroviário ligado ao Sindicato dos Ferroviários, e ele, no dia 8 de abril de 1964, ele foi parado numa diligência policial junto com alguns amigos. Ele acabou sendo detido e encaminhado para o DOPS no estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Ele foi detido sob o pretexto, sob a acusação de atividade subversiva, e levado ao DOPS, ele ficou então aguardando prestar depoimento. Acontece que ele ficou lá 9 dias no DOPS sem ninguém saber do seu paradeiro, Ele ficou lá preso, aguardando depoimento, e depois foi dado como morto em circunstâncias que são estranhíssimas, no dia 17/4, e a causa alegada pelo DOPS foi então que ele havia tirado a própria vida. Este caso ele foi coberto pelo jornal O Globo, que no dia 18 de abril de 1964 lançou uma matéria denominada "Ferroviário preso como agitador, suicidou-se saltando do terceiro andar". É interessante notar que o jornal O Globo ele foi um dos aportes aí da ditadura, ele foi um dos apoiadores da ditadura. A imprensa, de uma forma geral, a imprensa tradicional, de uma forma geral, foi apoiadora do golpe de 1964. E é interessante notar as narrativas que eles utilizam, assim, a forma com que não se coloca em dúvida, o que aconteceu. Depois nós vamos ver que a história vai ser recontada, vai ser revista, Mas enfim, o que o jornal o Globo coloca aqui? Vou ler um trechinho para vocês. O suicida esteve na sala do setor de investigações ideológicas, o DOPS, onde deveria ser ouvido com seus companheiros de prisão. Aí, olha que absurdo, olha que bizarro. Eles dizem o nome dos companheiros de prisão, por exemplo, Francisco Batista Lemos, e dá o endereço do sujeito. Quer dizer, se alguém quisesse procurar o sujeito, podia encontrar, já que o jornal dá o endereço do suspeito. Suspeito de atividade subversiva. Aí tem os outros lá, Aderlan Xavier do Carmo, aí coloca lá também o endereço do Aderlan e tudo mais. Então era assim que se fazia jornalismo, jornalismo chapa branca em 1964. Mas enfim, vamos voltar aqui para o caso de José de Souza. Esta história do suicídio de José de Souza, ela foi recontada por mais de 30 anos. Somente em 1996, quando foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos pela Ditadura, é que o caso ele foi então revisto. E nesta situação tem alguns relatos que são interessantes que eu vou colocar aqui para vocês. O jornal O Globo ele coloca aproximadamente 4 ou 5 pessoas que haviam sido presas, que estavam junto com José de Souza. Dentre eles existe também um ferroviário, estava um dos ferroviários chamado José Ferreira. José Ferreira ele dá um depoimento para a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos em 1996, que traz luz a alguns acontecimentos deste caso. Vamos ver. Estou aqui com o relatório da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos,
Depois eu vou deixar a descrição de encontrar aqui no vídeo, tá? José Ferreira, que esteve preso no DOPS da Guanabara com José de Souza, lançou luz sobre os acontecimentos que provocaram a morte do ferroviário. José Ferreira contou ter chegado às dependências do DOPS por volta do dia 8 de abril, portanto 9 dias antes, ele foi preso junto com o José de Souza, e ter sido mantido em uma sala do edifício com cerca de 100 pessoas, inclusive José de Souza. Então não eram 4 ou 5 como o jornal O Globo relatou. Relatou que ao longo do período em que estiveram detidos, perceberam que, quando presos iam prestar depoimento, isso entre aspas, voltaram normalmente desmaiados. E que, abre aspas, constantemente escutava gritos e tiros de metralhadora nas dependências do DOPS, fecha aspas. Disse que José de Souza se encontrava bastante nervoso pelo fato de estar preso. Segundo o relato, no dia 17 de abril, os presos que ocupavam a sala mencionada, foram acordados por agentes da repressão, avisando que o corpo de José de Souza havia sido encontrado no pátio da delegacia. E a versão oficial é que ele tinha então tido acesso a uma janela do 3º andar do prédio do DOPS e se jogado desta janela do 3º andar. Vale ressaltar que ninguém sabia da prisão deles. Ninguém havia sido comunicado que eles estavam presos. A própria esposa de José de Souza, ela relata isso. Ela coloca, quer ver? Ela vai nos dizer que no próprio jornal ela vai trazer... Só um minutinho para eu estar... Alair de Souza... Reportagem do Globo de 18/4/1964. Alair de Souza, com quem o ferroviário vivia maritalmente, há 2 meses, até ontem, não sabia da morte do companheiro. Declarou que ele saíra na manhã de segunda-feira para receber o pagamento e não mais voltou. Soube por conhecidos que ele fora preso pelo DOPS, mas não vira seu nome na relação dos detidos, divulgada pela imprensa. Disse nada saber sobre as relações de José de Souza com agitadores comunistas. Então, a família não foi avisada da prisão, não foi feito nenhum relatório da prisão, não foi a lista que foi divulgada de algumas pessoas presas naquele período de 8 a 10 de abril. O nome de José de Souza não constava, e ela só soube que ele estava preso depois que ele foi encontrado morto, né? Então é mais ou menos esse, né, o modus operandi aí dos grupos de repressão. Por quê? Tendo em vista que ele havia atentado contra a própria vida, por que então colocar este caso como um morto pela ditadura? Vamos lá. A Comissão Especial de Mortos Desaparecidos pela Ditadura, ela trouxe o seguinte relato, né? O relator do processo acolheu a versão de morte por suicídio, até porque não tem registro embora as circunstâncias sejam até descabidas, não existe indícios que ele possa ter, né, falecido de outra forma. De qualquer forma, o pedido foi deferido, tendo em vista que José de Souza encontrava-se em poder do Estado e os agentes não tomaram as mais elementares cautelas que a situação exigia. Está demonstrado que José de Souza morreu quando estava preso em um centro de tortura e assassinato, e que assassinato de opositores políticos da ditadura militar. Desta forma, ainda que as investigações até o presente realizadas sejam insuficientes para testar a falsidade da versão do suicídio, a morte será de qualquer forma de responsabilidade do Estado. José de Souza era mantido preso em ambiente que ouvia e testemunhava os efeitos da tortura de outros presos, e era submetido ele próprio a, no mínimo, tortura psicológica. Portanto, ainda que ele tivesse tirado a própria vida, ele estava sob a guarda do Estado, ele estava sob a proteção, né, entre aspas, do Estado. Então, sob hipótese alguma, ele poderia ter tido acesso, vamos supor que essa história realmente seja a história correta, ter acesso a uma janela e ter se jogado do 3º andar. Desta forma, José de Souza é sim mais uma das 434 vítimas do regime militar. José de Souza
brasileiro, trabalhador, ferroviário, sindicalista, 33 anos de idade. Mais uma vítima da ditadura militar que nós não podemos esquecer. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e semana que vem estamos de volta. Tchau!